Oi, oi, para você que está escutando o Produdiz, podcast sobre o mundo de produtos digitais, onde tecnologia e a vida real se encontram. Eu sou a Ingrid, para quem ainda não me conhece, eu gravei o primeiro episódio só falando sobre mim, e eu até chamei meus pais para falarem se eu era bagunceiro ou não na escola, fica aí as apostas. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre algo que muita gente me pergunta, que é como entrar, como crescer em produto, e a gente vai explorar um pouco por dentro da carreira. E aqui, sem o filtro do LinkedIn. E aí, para isso, eu chamei alguém que fala sobre todo esse universo de um jeito super sincero e autêntico, que é a Bi Ramos. A Bi, para quem não conhece, compartilha no Instagram e TikTok conteúdos sobre carreira de produto e carreira no geral. E o que eu mais gosto é que ela fala a realidade, com dicas práticas e sem romantizar. Bi, seja muito bem-vinda, dá um oi pro pessoal e me conta, quem é a Bi fora do LinkedIn? Primeiro, Ingrid, te agradecer muito pelo convite. Mulher, você é babado nesse meio de produtos, LinkedIn, então fiquei super feliz. Tô gostando muito aqui de estar com você, então obrigada por chamar de verdade. E a Bi, fora do LinkedIn, eu sou cheia de hobbies, até, às vezes até demais do que cabe na minha rotina. Preciso aprender a falar uns nãos, mas eu gosto bastante ali de conseguir equilibrar a vida com o trabalho, então eu gosto de existir também bastante fora do LinkedIn. Bom, vamos falar de Essencial. carreira então. Como que você começou a sua trajetória profissional? Teve alguma coisa que te atraiu no universo de produto? Ou você caiu nisso sem querer? Como que foi? Conta pra gente. Cara, eu caí, foi um pouco sem querer, um pouco querendo muito, porque demorou a minha transição de carreira, mas como que foi pra mim, né? Eu comecei com tecnologia, então eu sou formada mesmo em análise e desenvolvimento de sistemas, mas eu comecei a minha carreira e é algo que eu super recomendo, assim, pra quem pode e consegue ali, né, uma oportunidade. Eu comecei em Big Four, né, que são aquelas 4 grandes empresas ali de auditoria, mas eu comecei como consultoria e muito voltada para projeto. E aí, eu já não sou aquela pessoa de tecnologia padrão, né, eu nunca fui a pessoa ali que abria o código e desenvolvia, porque eu já acabei indo muito para esse lado de produto. E aí, eu cheguei em produto mesmo, porque dentro desse mundo de projeto, eu acabei indo muito pro lado de projetos de inovação, né. E inovação não tem jeito, conecta muito ali com tudo que a gente fala, né, de agilidade, de produto, de metodologia ágil, mas eu ainda dava consultoria para projetos de inovação. E aí eu comecei a ver o produto, entender o que que era um papel de produto e, cara, produto funciona muito bem para quem é comunicativo, para quem gosta de discutir solução e exercitar ali a criatividade, né, de conseguir fazer uma solução mesmo, né, alguma coisa ali que resolve algo para alguém. Então eu falei: "Cara, é isso que eu quero fazer da minha vida". Então foi assim que eu flertei com o produto e foi assim que eu entrei, enfim, que quis me adentrar ali nesse mundo de produto. Ainda tive uns percalços ali, né, porque a migração para carreira de produto nem sempre é fácil, e é muito por isso que eu comecei ali a postar no TikTok, LinkedIn e Instagram ali, para tentar ajudar as pessoas a não cometer os mesmos erros. Enfim, aí fui ali pro lado de projeto de inovação, e tal, fui, né, tentei começar a procurar vagas realmente de produto, tal, e aí eu consegui meu primeiro cargo, efetivamente, de Product Manager ali na Ambev, e aí faz 3 anos, e hoje eu tô no Itaú. Muito feliz, tô gostando muito. Ai, adorei. E aí você falou que veio de uma faculdade um pouco mais técnica, né? Todo mundo ainda pergunta, né? Precisa ter esse background técnico, precisa saber codar. Eu juro, os outros ainda me perguntam, por mais que a gente já venha falando aí que não precisa. Mas eu queria entender, você vê que esse seu background te ajudou nessa transição, saindo de projetos, inovação, indo para produto? Como que foi? Cara, ajudou. Eu acho que eu gosto muito de falar que o produto, ele é uma intersecção entre, o usuário, a tecnologia e o negócio. E essas 3 coisas, elas se mesclam quando você é de produto de uma forma que você não tem como saber onde acaba uma e começa a outra, né. Então, eu acho que saber de tecnologia me fez ter a abertura para conhecer esses outros 2 temas. Mas eu também não
concordo que você precisa saber codar, você não precisa saber realmente ali abrir a AWS, fazer alguma não. Mas, uma coisa que eu falo bastante, assim, até quando a galera me pergunta, assim, de carreira e tudo mais, cara, pra você ser produtora, você tem que ser muito curioso, assim, você tem que no mínimo gostar um pouco do tema para conseguir saber o que que o desenvolvedor tá falando, o que que a pessoa de tecnologia tá falando, porque, cara, não adianta também você tentar se afastar completamente desse tema, porque não dá, porque no final do dia, eh, desenvolver e entregar é tão importante quanto o discovery, né, aquela parte mais produteira que a gente conhece de fazer 1 milhão de post-its numa mesa enorme. E entregar é grande parte disso. Se você tá muito descolado também do time de tecnologia, você vai ficar meio vendido, né. Então eu acredito que me ajudou muito, assim, acho que foi grande parte ali do músculo que eu ganhei, a tecnologia, para conseguir entrar para produto, mas também não acho que você precisa se formar nisso não, tá. Eu realmente não acredito, acho que não precisa ser tão a fundo assim. É, e você falou essa parte de curiosidade, eu acho que assim, você citou, né, design, tech e negócios. Eu acho que eles não podem ser caixa preta, né? Tipo, não sei como funciona a tecnologia, não sei como funciona o design, não sei como funciona negócios. Como é que você vai ser a interseção, né? Então, a gente entende, né, a pessoa de produto como uma pessoa generalista, por quê? Ela não sabe fazer um código, mas ela sabe como funciona, né? E às vezes ela até sabe fazer o código, mas não é o papel dela, né? Eu acho que como produteira a gente tem que aprender muito a respeitar o papel do outro, né? Tipo, não, quem vai fazer o código, quem demanda a qualidade de código é a pessoa desenvolvedora. E a Bi falou essa questão de curiosidade, eu lembro que no início, pra mim era caixa preta, sabe? Eu não sabia o que aquela pessoa deve fazia todo santo dia e como que ela transformava os meus pedidos em algo, né, utilizável. E aí eu lembro que eu sentei, né, literalmente sentei do lado do dev e falei: "Me mostra o seu código, sabe, me mostra aí que monte de telinha é esse if e tal que você tá fazendo". E aí foi muito legal, porque eu finalmente consegui entender, né, eu venho da engenharia de produção, então assim, a gente já tem ali uma visão, né, de entendimento de negócio, porém a gente não é especialista em código. E eu queria a sua opinião, Bi, como que a gente entende? Faz sentido ou não migrar para produto? Eu sou uma pessoa, tô ouvindo aqui Ingrid e Bi falando sobre produto, tô pensando em migrar, o que você falaria para essa pessoa? Cara, essa é super interessante, porque, como tem essa intersecção nesses 3 mundos, tem tanta coisa que pode te atrair, né, e pra mim, foi muito conseguir fazer a tecnologia como um meio, né, e não um fim ali, e conseguir realmente, entregar alguma coisa para as pessoas, né, porque não sei, para mim fez muito sentido pensar, nessa linha ali de tipo, beleza, quando o que que eu tô entregando, o que que eu tô fazendo, né. E eu acho que entender se faz sentido migrar para produto, eu acho que é primeiro, entender se para você faz sentido esse propósito, sabe, de ser a pessoa ali que vai dizer o que tem que ser feito, porque no final das contas, né, a gente acaba tendo muito dizer no que para o caminho, né, para onde que tá indo aquilo ali que a gente tá resolvendo. Então acho que você tem que ser muito conectado com esse propósito de querer, cara, ajudar pessoas, assim, né, acho que no final do dia eu sei que às vezes a gente pode sei lá, eu trabalho num banco ali, né, e às vezes você até esquece o porquê que você tá fazendo as coisas, né, então acho que é muito legal você saber que o objetivo final é realmente resolver alguma coisa pra alguém, e eu acho que se você tem essa vontade, se você curte essa coisa de ajudar pessoas ali, eu acho que dentro da tecnologia, né, é onde você consegue estar mais próximo disso. Então eu acho que, primeiro ponto, entender se faz sentido esse propósito pra você. E aí, tem o lado do não é um mar de rosas, muito de falar, porque definitivamente não é. O seu papel, ele é muito ingrato, no sentido de, tipo assim, se tá tudo indo bem, se tudo foi entregue, se tá tudo lindo, cara, você não tá fazendo mais que a sua obrigação. Se começa a dar errado, você
é a pessoa que meio que tem que garantir aquela entrega. Então, geralmente, você vai se colocar na frente da bomba e falar: não, gente, peraí, fui eu aqui, eu que não fiz isso, eu que não fiz aquilo, eu que poderia ter deixado mais claro. Então, é um papel meio. A liderança, ela tem muito disso, né? A gente que é produto, a gente não é necessariamente lideranças formais, geralmente, no sentido de ser um coordenador, ou ser a pessoa que demite, que promove, que contrata, mas a gente tem essa liderança meio informal, e a liderança tem muito disso, né? Quando tá tudo dando certo, foi o time, e quando deu errado, você tem que levantar a mão e falar, cara, fui eu, né, nas suas costas, e faz parte, eu particularmente fiz as pazes com isso, mas eu tenho que saber que é cansativo. Então, acho que primeiro o grande ponto que você tem que saber se você aguenta essa porrada e bora. Acho que segundo grande ponto, entender que os seus dias são uma grandíssima negociação quando você é produtora. Não sei você, Ingrid, como é que é seu dia a dia, mas, cara, é um grande entender o que todo mundo quer, saber se posicionar com jeitinho pra também não sair falando não e fechando porta. Conseguir ter uma clareza muito grande dos trade-offs ali, do que você tá fazendo, se faz sentido ajudar, se não faz sentido ajudar. E essa é uma segunda grande dureza do papel, mas se você curte, né, acho que super faz sentido, tá dentro do job description. E o terceiro também tá meio nessa linha, mas é o de, cara, nem sempre você vai ser a pessoa mais legal, nem sempre todo mundo vai te amar. Porque às vezes você vai ter que falar uns não, às vezes você vai ter que colocar alguns pontos ali. Então, nem sempre todo mundo vai te amar, mas eu trouxe 3 pontos muito negativos. Mas trazendo, assim, lados bons, assim, do perfil, né? Cara, você é uma pessoa que gosta de falar com outras pessoas, você é uma pessoa que gosta de resolver problemas, você é uma pessoa que se interessa, que é curioso, que gosta de. Sabe aquela pessoa, missão dada, missão cumprida? Cara, se você é assim, eu acho que faz super sentido você migrar para produto, porque vai combinar muito com você. Isso são coisas que a gente não precisa estar em produto para ver, né? Então, eu chamo de habilidades transferíveis, né? Então, a Bi falou, poxa, como é que é quando alguém te coloca um problema para você resolver? Porque eu acho que a gente tem que fazer as pazes com o nosso perfil, né? Às vezes a gente tem um perfil um pouco mais direto, a gente não quer mudanças, porque a Bi falou, né? Poxa, cada dia é uma negociação, e como é uma negociação, a depender do que se negociou, o nosso dia muda, né? Aí você amanhece pensando que você vai fazer isso e isso, chega no longo da tarde das reuniões, você percebe que não, mudou a diretriz, mudou o direcional. Então eu tenho uma grande amiga que trabalha com logística, por exemplo, e ela estava me contando o dia a dia dela e tal. E assim, apesar de ser um dia a dia muito puxado, porque, nossa, se tem alguém aí que tá ouvindo que trabalha com logística sabe disso, é um dia um pouco mais planejado. Então ela amanhece, planeja as métricas, acompanha as entregas, não sei o quê. E eu fiquei pensando, poxa, eu não consigo dizer como que são os meus dias no geral, e é por isso que eu acho que tem tanta gente que tem dificuldade de entender o universo de produto, porque é aquilo, né? Vai ter uma reunião ali de planejamento, depois você vai ter que alinhar com o stakeholder. E aí eu lembro que quando eu conto, a pessoa, mas alinhar o quê? Não sei, né? Depende do que. Então eu acho que você tá pensando em migrar para produto, tá pensando em vir, eu acho que é isso. Listar o que você gosta no dia a dia e ver. E aí eu achei muito bom que a Bi trouxe já esses pontos mais negativos, porque muita gente vem iludido pelo salário, né? Porque a gente tá fora do LinkedIn, que a gente pode falar, produto é uma profissão bem remunerada, né? Então as pessoas vêm interessadas nisso, mas é aquilo, a Bi trouxe aguentar o rojão e eu concordo demais, porque esse perfil de liderança que a gente tem é o perfil de falar, olha, eu não entendi esse problema, montei uma solução que não resolve isso, isso e isso, e aí não deu certo, né? Então, além de ter essas características, a gente tem que minimamente gostar, né, do que a gente faz e ter peito, né, para assumir tudo que vai derivar desse ponto, né? Total. Não, e só puxando um ponto que você falou super legal, que fazer as pazes com o nosso perfil, assim, cara, eu acho que isso foi uma coisa que mudou muito minha carreira, de verdade, porque eu acho que às vezes eu acho que a gente cresceu ali numa sociedade mesmo, ó os papos, né, reflexivo. A gente cresceu numa sociedade que a gente tem que ser meio perfeito, né? E para ser perfeito, você precisa muitas vezes focar no que não é uma qualidade sua e tentar tornar um forte seu. E eu acho que às vezes isso é um pouco tiro no pé.
Porque às vezes a gente tem algum ponto tão relevante no nosso perfil, tão legal no nosso perfil, que a gente fica focando em coisas que não estão tão legais, o que não é exatamente nada errado, mas você até esquece daquela sua força. E eu tô falando tudo isso porque eu acho que na carreira de produto tem muito disso, porque o produto, como eu falei, né, tem aquela tríade: usuário, tecnologia e negócio. Tem produtos que são extremamente técnicos. Tem produtos que são extremamente negócio. Tem produtos que são 100% usuários, pessoas. Por exemplo, eu já trabalhei em produtos que era tipo uma integração, era uma integração de API, e isso não deixa de ser um produto porque é técnico. E eu precisava ter um perfil mais técnico. E às vezes o produto ele permite muito você usar isso que você tem de força dentro do seu perfil. Às vezes é frustrante porque você vai fazer entrevista, não sei como é a sua experiência também, Ingrid, mas se você tá procurando emprego, alguma coisa, às vezes você tem tudo, assim, você é qualificado, tal, mas o produto não faz sentido pra você, porque não é o seu perfil, e tá tudo bem, não é que você tenha nada errado. Então, isso tem um lado ruim, né, porque às vezes acertar o match do PM com a vaga é difícil, mas também tem o lado que, cara, vai ter um sapato velho pro seu pé torto, ponto. Uma hora você vai achar alguma coisa que faz super sentido pro seu perfil. E usar suas forças ali, eu acho que é algo que é super relevante ali pra carreira de produto, porque cada partezinha de um produto vai precisar de um perfil diferente, né? Eu acho que tem muito disso isso. dentro de produto. E eu gosto muito de trazer que às vezes o nicho que você tá, então às vezes eu acompanho algumas pessoas, poxa, eu trabalhava com educação, não na área de produto, mas está procurando uma migração, né? E aí faz sentido que procurar empresas do ramo de educação para entrar em produto, porque pelo menos uma das três você vai ter que é entender o negócio, né? Então, acompanhei já pessoas que vieram de design, então vai procurar um produto que talvez tenha uma demanda maior de design, né? Aqui no Brasil não tem muito, mas às vezes eu vejo na gringa o Product Manager Design, que aí são pessoas focadas em experiência visual. Então, assim, às vezes a gente não passa, né, num processo seletivo, a gente não entende, mas pelo menos pra mim depois fica muito claro, porque eu penso, não, acho que não era pra mim. Eu fiz uma movimentação para carreiras mais técnicas. Por quê? Porque eu adorava ficar com as pessoas devs. Eu gostava demais, assim, quando eu tinha que sair e ficar imaginando e pensando muito em telas. Não era uma coisa que me dava energia. Então, só que, ao contrário, vão ter pessoas que detestam essa parte técnica, né? Então, e aí, por isso que a gente já trouxe, mas entender ali o seu ponto forte vai te ajudar, né? Então, você vai, poxa, aqui eu vou procurar empresas, então, que tem um perfil de produto desse jeito. E outra coisa, né? Às vezes a gente vai passar no processo seletivo, a vaga não vai ser tanto a nossa cara, mas depois a gente procura outro produto melhor, né? Igual você falou. A gente tem essa ideia de que tudo é perfeito, mas tem isso, né? A gente chega num produto, às vezes não gosta muito. Você já passou por isso? Já teve que poxa, quero trocar de produto, não tô me sentindo feliz, como que foi? Cara, total. Você pegou num ponto, Ingrid, porque o que aconteceu comigo, assim, quando eu tava migrando para produto, eu tava um tempo procurando, tentando achar, porque esse pulo para produto, ele é complexo. Porque se você não vende produto, você é difícil a pessoa ter confiança ali, né, de dar o voto de confiança, de fato, de ir lá e beleza, trabalho aqui no meu time como produto. Ao passo que não existe uma formação formal de produto que você faz uma faculdade de produto. Claro, tem cursos, tudo mais, que são super, super recomendo e tal. Mas é diferente de ser sei lá, um engenheiro, de que você tem um caminho, né? Enfim. E aí, eu consegui essa vaga por um networking que eu tinha feito quando eu fui para PM. Só que assim, eu tinha 8 anos de banco e eu consegui um produto para logística. E assim, foi uma experiência super legal ali, só que, cara, não era a minha praia, né? E assim, eu aprendi muito, foi super legal, mas às vezes é o que você falou, você vai ter que tomar algumas decisões estratégicas também, talvez saber que aquilo lá não é um match perfeito,
mas ir lá e fazer dar certo para conseguir essa experiência e para eventualmente pular para alguma coisa que faz mais sentido para você. Eu acho que esse é um caminho que super faz sentido. Na hora pode ser frustrante, mas vai ser bom e faz parte da sua trajetória, né? Porque a gente vê muitas vezes, a gente acha que a carreira é aquela escadinha perfeita, mas nossa, principalmente produtos, não é uma escadinha. É um vai e volta e sobe, desce, esquerda, direita. Para até você chegar onde você quer exatamente, ali onde você curte, raramente vai ser um caminho fácil. Eu, pelo menos, não conheço nenhum produteiro, talvez um ou dois ali, mas geralmente não é. Nossa, total, porque você achar o match perfeito entre a empresa que você quer trabalhar, o produto que você quer trabalhar, a liderança que você admira, é muita coisa, né? Então, às vezes a gente vai escolher o que a gente prefere naquele momento. Então, eu já fiz muitas escolhas nesse sentido. Não, agora eu quero trabalhar numa empresa mais estável. Talvez o produto não vai ser o que eu mais sonho em trabalhar. Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com aplicativo. Eu adoro a interface, a parte que conecta com o back-end, um pouco da experiência também do usuário, mas às vezes, né, você tem que fazer uma decisão de ir para uma empresa que você quer e não tem uma vaga de aplicativo. Então, e isso a gente não vê no LinkedIn, né, que a pessoa não tá feliz no produto dela, a gente só vê que ela tá lá em produto. Então, eu acho que trazendo, né, hoje nosso objetivo é trazer esses pontos que às vezes a gente não vê e fica frustrado, né? Tipo, poxa, eu não tô no produto que eu quero, né? Então, às vezes eu vejo, nossa, eu tô procurando emprego já tem 3 meses em produto e eu não consigo. Calma, meu filho, vai na fé, porque muitas vezes a nossa transição demorou, a minha mesmo, eu demorei 2 anos até finalmente poder dizer que não, tô sentada na cadeira de produto, já sei o que fazer, já não tô desorientada quando começa a segunda-feira, né? Então acho que a gente ir aos poucos, né, entendendo que a gente vai melhorar alguma parte para depois só mexer na outra, né? Total, não, concordo 110%, assim. E ir com calma, sabe? Ir com calma, porque às vezes a gente quer tudo pra última, né, de rápido, e não é assim, né? A gente vem, né, de uma a gente quer ver as coisas muito rápido, né, acontecendo muito rápido na nossa vida, mas leva tempo, assim. E eu tô com você, assim, nem sempre vai ser rápido. Às vezes você vai passar por situações ali maluquice, e tá tudo bem, e aí a cabeça e bora. E eu acho que também no fundo, um ponto que você falou que eu refleti, eu acho que quem não é tech, né, acho que quem é mais tech não entra tanto nisso, mas eu acho que existe quase um sex appeal, assim, né, quando é produto, né, pra galera mais funcional. Aham. E principalmente o produto aplicativo, né, aquele front daquele aplicativo que vai ter aquele discovery perfeito e a fase do design. Mas, cara, quantos produtos são efetivamente assim? E não te faz menos produteiro, né? É isso. E aí você trouxe a gente tá falando aqui, né, das dificuldades dos processos seletivos, porque quem não sabe, eu era fã da Bi, tá? Conheci ela no TikTok e já assisti todos os vídeos dela, eu maratonei. E tem um vídeo que você conta sobre uma entrevista que você fez na Google, que você não se preparou do jeito que merecia ali, e aí queria que você me contasse como que foi essa experiência, o que que essa experiência te ensinou, né, sobre você mesmo. Conta aí pro pessoal. Ai, meu, essa foi terrível, porque o que que aconteceu? Eu estava procurando, e aí eu aprendi uns truques ali de LinkedIn, até dica, tá, gente? Essa dica aqui vai ser de graça aqui. Quando você tá procurando, e se você coloca a vaga, tipo, todo dia você começa a pesquisar vaga e você pesquisa vaga nas últimas 24 horas, né? Tem esse filtro do LinkedIn. Eu sinto que chama muito quando você se candidata logo que ela sair. E foi isso que eu fiz pra essa entrevista do Google. Aí eu fui lá, da Google. Aí eu fui lá, me candidatei. Cara, passou 2 dias, me chamaram. Só que o que aconteceu? Eu sou uma pessoa que eu acho importante a gente fazer processo seletivo, tá? Também outra dúvida, gente. Não é porque você está feliz na empresa que você tá. Isso bate muito na tecla que eu falo bastante em vídeo. Seja protagonista da sua carreira, seja egoísta com a sua carreira. Não é porque você tá num lugar que você gosta, que você curte, que você tem gratidão, que você não deve fazer processos seletivos. Então, eu já tinha feito alguns processos seletivos ali. Só que essa ricocheteou errado. Porque apareceu pra mim essa entrevista como screening. E aí, screening, geralmente, na maioria das empresas, o screening é tipo uma olhada se você tá
dentro do match da empresa, se faz sentido o seu perfil, se não tá, então não costuma ser muito dentro da parte mais técnica da coisa, é muito raro o screening Mas fui lá conversar com o cara, assim, porque eu já vi que era uma pessoa da RH, então eu fui, nossa, 100% cabeça fresca. Fui lá, conversei, tal, e era em inglês, né, que não, né, Uhum. desgraça pouca bobagem, era em inglês. Conversei e tal, e aquele papo super, ai, e aí, seus hobbies, sua vida, tal. Do nada, este homem me pergunta um case terrível. Ele me perguntou, ele primeiro me pediu ali um aplicativo que eu uso, né, e eu falei: "Ah, Google Agenda, né", isso eu já estava meio preparada, assim, né. "Ah, Google Agenda, quais dias". Aí ele me pediu pra eu montar um case, e assim, a reunião, esse screening, pra terminar, era coisa de 30 minutos. Então ele pediu pra eu estruturar, e aí já tinha passado 15 minutos do screening de fato. Já tinha passado 15 minutos do screening, eu tinha 15 minutos, ele pediu pra eu estruturar, uma oportunidade que eu via nesse produto. Não só a oportunidade, era pra eu estruturar mais ou menos ali os requisitos e que eu conseguisse vender pra ele por que eu deveria priorizar dentro do backlog ali do Google Jesus Agenda. amado. Meu, cara, Suou até os bigodes. exato, do nada. Eu falei: "Cara, do nada, gata". Mas beleza. Aí eu fui falando assim, é difícil dizer se foi isso que me fez passar ou não, porque eu acho que dentro né, do possível, eu dei um somebody love lá, eu respondi ali, eu acho que eu não eu acho que eu até consegui responder. Mas, acho que eu poderia ter me preparado muito mais, assim, pra mim, quando eu recebi a devolutiva, ficou muito na minha cabeça isso, eu não fui preparada, né. E Uhum. quando aconteceu ali, eu falei: "Cara, das próximas vezes, eu vou ir 100% preparada". E o que eu chamaria de 100% preparada, né? Dentro de produto, tem algumas coisas que as pessoas já esperam que você saiba. Então, uma boa técnica de discovery, uma boa técnica de priorização de backlog, uma boa técnica de escrita de histórias muitas vezes, né, porque dependendo do nível de liderança ali que você já tá, às vezes você vai ser a pessoa que escreve história mesmo, né. Hoje eu sou product manager, mas eu escrevo ainda história, tal. Uhum. Então saber o que é uma história bem escrita e se preparar mesmo, porque pode ter tido 1000 motivos pelo qual eu não passei, porque o feedback não foi tão detalhado, pra ser bem sincera. Pode ter alguns outros motivos pelo qual eu não passei, mas eu poderia estar mais preparada, sabe, ficou pra sempre esse sentimento. Assim, hoje em dia eu tô super tranquila, né, eu estou dentro do Itaú aqui, tô super feliz, eu curto pra caramba, eh, então eu não sinto que perdi nada, mas poxa, né, era uma oportunidade super legal ali que eu sinto que passou. Então, dica final, estejam sempre preparados para tudo. Se a pessoa quiser ali naquela meia hora te puxar para outra entrevista e para uma terceira entrevista para você já ficar empregada no dia, esteja pronto para essa situação. Então essa é a dica final que eu diria. Nossa, muito bom. E geralmente, né, eu já fiz vários screenings com essas grandes e geralmente é isso, né, hobby e tal. Mas o que eu vejo, assim, né, é importante a gente estar preparada para os Product Sense e o Product Execution, né, que eles chamam. E o Product Sense Isso. é esse que o Google testou ali com a Bee. Então, geralmente escolhe algum tema ou algum aplicativo e pede pra gente avaliar na hora. Esse é um músculo que é muito importante a gente exercitar, né? Então eu faço muito isso, recomendo para quem está migrando para produto e mesmo para quem está em produto, é uma coisa que eu faço no meu dia a dia, que é ficar tentando melhorar os produtos que eu uso, sabe? Então às vezes eu entro aí isso é até um lado ruim, né? Eu não consigo relaxar, né? Eu entro no aplicativo ali, um aplicativo de lazer, aí eu já fico, não, esse botão aqui tá muito ruim, isso aqui podia ser assim. Eu entro no Netflix, aí fico, não, esse carrossel aqui, não sei o quê, né? A gente não relaxa, tá o tempo inteiro melhorando. E eu, né, tenho um namorado fora de tecnologia, ele fica tipo assim: "Que você tá falando, minha filha? Não tô entendendo nada. Vamos só assistir a série aqui". Então assim, e aí, por que é interessante a gente exercitar esse músculo? Porque às vezes vai surgir uma oportunidade, e eu concordo 100% com a Bi, porque eu já converso com alguns amigos meus, companheiros aí do mundo de produto, ai, tá 3, 4 anos sem fazer entrevista. Nossa, não, vem uma demissão do nada, ou você mesmo tem desejo de sair, você vai demorar 2 ou 3 entrevistas para engatar, né? Porque entrevista é treino também, é você se forçar a estar numa situação difícil
difícil e trazer o seu melhor nessa situação difícil, né? Então, se você fica sem fazer, não, você vai deixar de ser bom naquilo, né? Então, super recomendo também aceitar convites. Às vezes a vaga nem faz sentido, mas, assim, o mundo é muito pequeno, né? Então, às vezes essa pessoa recrutadora vai te encontrar em outra que vai ser uma vaga dos seus sonhos. Então, assim, exercitar, às vezes a gente tá em uma, então às vezes essa entrevista pra Bi, que ela não conseguiu performar quanto ela gostaria, preparou para outras, né, que vieram e que aí conseguiram, né? Então acho que é isso, pra gente se destacar, além do currículo, a gente tem que estar ali sempre preparado, né? Tem alguma coisa que você faz, assim, alguma dica que você usa pra se preparar, pra planejar ali pra entrevistas, cases ou alguma coisa do tipo? Eu gosto e uma dica, gente, fingir que o ChatGPT é seu entrevistador. Não Muito sei se bom. você já fez, é bom, né? É mara, porque você não precisa mais ficar falando sozinho, né. Porque eu faço isso muito ainda, tá, de ficar principalmente para entrevista, eu começo a pensar em todas as possibilidades que pode acontecer, todas as perguntas que a pessoa tenta me falar. Então pra entrevista, eu gosto de tirar um momento, assim, 1 hora, pra ficar, cara, falando sozinho, assim, falando sozinho, Aham. tentando, sabe, responder na minha cabeça. Uma dica que eu dou muito, assim, em mentoria, tenha na ponta da sua língua, a sua história de carreira. E eu não estou falando de: "Ah, então, com 19 anos eu comecei nã-nã". Não, eu tô falando da jornada do herói, assim, tipo, você como protagonista, tá. "Meu, com 19 anos eu comecei a ficar inquieto, porque eu estava num trabalho, e aí eu fui procurar outra coisa". Então, é ter uma jornada do herói, então acho que isso te destaca muito ali em momentos de entrevista, tudo e outra dica ali que eu falo, que eu digo, que eu conto em mentorias, é você trazer uma opinião sobre alguma coisa. Então, por exemplo, eu fui fazer a última entrevista que eu fiz, eu não sei o quanto isso me ajudou, mas foi um papo legal que eu tive durante ali a entrevista, porque eu formulei eu sabia que a minha vaga era para inteligência artificial, eu já trabalho com inteligência artificial, eu sabia mais ou menos onde era, ali pela descrição da vaga, e eu já tinha trabalhado com IA, e aí eu falei: "Cara, eu vou formular uma opinião sobre, e aí, mas hoje vocês usam Speech Analytics, mas vocês usam o texto, vocês usam a voz, porque é muito melhor usar o texto, né, eu já vi em algumas". Então assim, eu podia até estar errada, tá, completamente errada, mas mostra que você tem o senso crítico de analisar ali a situação e trazer alguma ideia, alguma coisa, se for possível, né, dentro dali do que você sabe. Mas é legal você trazer também esse senso crítico para uma entrevista. Então, é outra dica que eu dou, entender como é que tá essa empresa que você vai trabalhar, e você tá fazendo essa entrevista, como é que eles estão lançando notícias na mídia, o que que eles estão buscando, como eles estão se movimentando, quem são as empresas que estão ali, em volta deles, porque a gente fala para estudar a empresa, né, acho que essa dica é meio conhecida, mas aí você vai lá, você vai pesquisar o site da empresa, você vai dar uma lida ali no quem nós somos, cara, nem sempre isso vai te trazer um senso crítico para algo que você poderia passar ali. Então, cara, algo que ajuda muito é networking, não tenho o que falar, assim, a gente pode tentar, eu sei que nem todo mundo gosta, mas precisa. Eu acho que networking me abriu, acho que 90% das minhas oportunidades de trabalho, assim. E, cara, a gente nem tá falando aqui de quem indica, sabe? Tipo, não, você tem contato, só por isso você consegue. Porque você vai conseguir eventualmente no LinkedIn e tal, enfim. Mas, você ser a pessoa que já trabalhou perto de alguém, essa é uma indicação que é muito diferente, assim. Você já conversou, você fez amizade com alguém, e uma coisa que você falou, Ingrid, no podcast foi algum vídeo seu, mas que o networking é meio que a alternativa para fazer amigos na vida adulta. E é super isso, cara, de verdade, mudou, assim, a minha visão, porque é muito isso, porque o networking não precisa ser chato, né. Networking não precisa ser aquela coisa, cara, se você chamar seu chefe pra bater um papo de qualquer coisa que vocês têm em comum, às vezes já é uma conexão que você vai fazer com ele, já é algo que vai fazer você se conectar com essa pessoa. Então, super faz sentido esse feedback também pra vocês, esse networking pra você se destacar e ser ativo, né, mostrar que você quer, mostrar que você curte. Cara, você falou essa questão do networking, eu lembrei, assim, porque pra mim networking é com pessoas que a gente se identifica, né.
Eu lembro numa época que eu estava numa empresa que eu não conseguia muito fazer amigos. Era online, total online. E aí ninguém do meu time. Porque assim, eu não sou nerd, né? Tem muita gente de tecnologia e produto que é nerd, eu não sou. Eu sou pagodeira, eu gosto de treinar, eu fazia crossfit na época. E aí eu ficava assim, gente, com quem que eu vou ser amiga aqui nessa empresa? Só tem nerd. E aí eu lembro que tinha a Jordana. Jordana, se você estiver ouvindo, essa é pra você. E aí a gente estava numa reunião de all hands, que era com toda a empresa. E aí ela falou que ela fazia crossfit e tal. E aí eu fui e mandei mensagem pra ela e falei: vamos ser amigas? E ela era da RH, a gente nunca cruzaria, assim. E aí hoje, poxa, a gente continua, já saí da empresa já tem 3 anos, a gente continua amiga. Ela já me indicou pra várias vagas, já fiz processo seletivo pra empresas que ela trabalha. Então, assim, a gente de verdade se preocupar em ter boas relações, sem esperar o futuro, né, de tipo: "Ai, não, vai me indicar", porque assim, aí é muito fácil, né, a gente entra na empresa, os outros ficam lá mandando mensagem: "Ai, me indica", "Ai, mas eu nem te conheço", né, como é que eu Uhum. vou fazer esse movimento? Então, você ser genuíno nesse processo, eu acho que faz muita diferença, e aí a sua insegurança vai diminuindo também, porque você conhece muita gente, você é bem relacionado, né, às vezes as pessoas vão te pedir indicações, né, então o ciclo vai rodando sem você precisar, fazer tanta força, né. Então, para mim, a principal mensagem, assim, de networking é isso, é fazer sempre, para no momento que você estiver sensível e talvez precisar, ele vai te dar retorno e ele vai te ajudar em algum processo. E olha, nem é emprego, às vezes você tá, poxa, trabalhando igual a Bia, antes daqui a gente estava conversando, ela trabalha com produto de IA, e eu quero muito cada vez mais ficar próxima, então assim, a gente pode trocar sobre boas práticas, sobre tudo, independente de estar num momento de trocar de emprego ou não, né, então essas trocas, né, ajudam muito a deixar o dia a dia mais leve, né, a fazer as coisas fluírem, né. Não, total. A gente tem que ter muito um cuidado de que não conte com a sorte, quando a gente tá falando de trabalho. Então, por exemplo, se eu fiz um networking com a Ingrid, aí eu sei que você foi para uma empresa que eu quero super trabalhar. Cara, desculpa, a chance de ser ela que vai te levar é baixíssima, e não é porque a pessoa às vezes não Exato. gostou de você, é porque tem todo um alinhamento dos planetas que tem que acontecer para uma indicação dar certo. Então eu falo muito, cara, plante todas as sementinhas que você puder. A cada 100 sementinhas, uma vai nascer uma florzinha meio capenga ali, que talvez você consiga dar um jeito de fazer aquilo virar uma oportunidade, porque não é fácil. E quanto mais você conversa, quanto mais você planta essas sementinhas, ó, de verdade, eu queria bastante trabalhar, né, onde eu trabalho hoje. E eu tive um momento ali de chamar as pessoas, né? E aí? No LinkedIn mesmo. Eu vi que você trabalha lá. Blá, blá, blá. Cara, a cada 15 pessoas, de verdade, se uma responder é muito. Se é culpa da Aham. pessoa, não, tá vivendo a vida dela, não quer ficar respondendo LinkedIn, tá tudo bem, tá tudo super bem. Mas você tem que entender que é a sua responsabilidade ao dar chance pra sua sorte. E é o que você falou, é sair chamando o povo mesmo, fazer amizade, ser uma pessoa agradável, que costuma desenrolar muita coisa aí, né? Por exemplo, para o Boticário, quem me indicou foi uma mentorada minha que estava querendo migrar para produto. Então, quando que eu ia imaginar, né, que isso iria acontecer? Então, quando a gente faz de forma genuína, as coisas fluem, né? E aí nossa, Bi, passei por isso muito, eu lembro que assim, já mandei umas 30 mensagens e a minha taxa de conversão era baixíssima e eu ficava Sim. mudando o speech para ver se melhorava e nada. E uma coisa que hoje eu faço, eu não mando tantas mensagens, o que hoje faço é comentar no post das pessoas que eu gostei, e aí depois disso eu tento alguma aproximação, e principal gente, a gente tem que ter jogo de cintura, sabe, a pessoa foi num evento, você queria ter ido, manda uma mensagem, pergunta como foi o evento, e aí para só depois você entrar num assunto mais específico. Então, a gente, muitas vezes quando é a gente que recebe essas mensagens, a gente também se sente um pouco invadido, né, em algumas situações. Então, é o que a Bi falou, eu super entendo, não respondeu, vida que segue, não guarda rancor, às vezes me manda mensagem, viu que não me respondeu e aí depois fala: "Ai, não sei o quê", e a pessoa fica até com vergonha, mas pra mim é super natural, assim, a gente tá numa rede social que também é de interação e que não é só pra caçar emprego, né, eu gosto muito de falar isso, não é pra caçar emprego, é pra quem tá disposto a
melhorar, né, e entender ali esses processos aí. Tem uma coisa, Bi, que eu fiquei pensando, que muitas vezes o que trava a gente, né, de falar com alguém ou de tentar um processo seletivo é a insegurança, né, a síndrome do impostor que acomete muito, né, nós como mulheres. O que que você vê sobre isso? Você tem dicas de como melhorar e passar por esse processo para dar as caras e tentar? Gosto muito de começar, assim, é momento terapia, mas fazer uma análise do que é autoestima pra você. Porque eu acho que a síndrome do impostor, ele tá muito conectado com a autoestima. E eu acho que às vezes a gente tem uma noção que a autoestima fala muito sobre: "Ah, eu me acho incrível. Ah, não, eu sou incrível, esse emprego aqui é meu". Mas a autoestima não é isso. A autoestima é você entender que você está fazendo o melhor com o que você tem. Autoestima é entender que você merece estar em alguns lugares, merece estar em lugares, que vai ter momento que você não vai merecer também e que tá tudo bem, porque todo mundo tem que evoluir. Então eu acho que se fazer as pazes com a sua relação, com a sua autoestima e o que que você acredita sobre si mesmo, né, e ser gentil com si mesmo também para fazer essas pazes. Sim. Mas é muito importante você entender o que que você entende por si, porque, por exemplo, eu tenho situações às vezes que eu falo: "Cara, eu poderia ter feito isso melhor", e que tá tudo bem, porque isso não me torna menos, né. E entender que todo mundo é uma evolução, não te torna menos, e entender que eu tenho uma quantidade de experiência X. Eu vou conseguir resolver um certo problema com uma qualidade X. Talvez alguém com uma experiência 2x ia resolver esse mesmo problema com uma qualidade 2x, mas o que tem sou eu naquele momento, então vai ser com essa qualidade. Então, eu acho que primeiro se entender enquanto quem é você, eu acho que é sempre muito importante. É sempre muito traiçoeiro, se você puder fazer esse processo de se entender enquanto autoestima com um terapeuta, é recomendado. Mas, eu acho que é muito importante, né, você ter muito claro isso. Eu acho que é muito importante você entender que o impostor, o se sentir impostor, vem muito, principalmente pra gente que é mulher, vem muito dessa necessidade que a gente tem de para ter o mesmo resultado, às vezes a gente precisa ser 2 vezes melhor, 3 vezes melhor, né. Principalmente quando a gente trata de tecnologia, cara, você tem que saber se posicionar pra caramba, você tem que ser estratégico, você vai entrar desacreditado em alguns lugares, você vai ter que se posicionar, é super cansativo. Então a síndrome do impostor vem disso. E hoje, eu não vou pagar de: "Cara, o mundo tá resolvido". Às vezes você tem que ser mesmo 2 vezes melhor do que algumas outras pessoas pra receber o mesmo retorno. E é isso, é o que a gente tem pra janta, né. Não que seja legal a gente tá lutando pra mudar isso, mas é o que tem pra janta. Então entenda, tenha essa visão muito crua, assim, sabe, eu acho que ajuda muito na síndrome do impostor. Eu mesma me pego muitas vezes, né, eu acho que todo mundo eventualmente você vai falar: "Meu Deus, eu sou uma fraude, vão me descobrir a qualquer momento", aí você tá, tipo, há 10 anos de carreira, né, mas enfim, tá tudo bem. Então eu acho que tem muito disso. Então eu diria muito pra quem tá se aplicando, quem se sente inseguro, cara, é o que você tem pra dar e que tá tudo bem, isso não é ruim, cada um vai ter uma qualidade, cada um vai ter um defeito. Vai ter momentos que esse set, né, esse conjunto de habilidades e skills e defeitos e qualidades vai fazer sentido pra uma vaga e não significa quando não é verdade, não significa que você é menos ou mais que alguém. Então tem muito disso, né, que a gente precisa fazer as pazes ali com o nosso perfil, como você estava falando. E tem muito disso, assim, eu diria pra realmente se ver, se enxergar e ser gentil com si mesmo, porque faz parte, e a gente tá sempre tentando melhorar. É isso. E tem aquele dado que eu gosto muito, né, de que as mulheres só se candidatam se tiverem 100% dos requisitos da vaga, enquanto os homens, se tiver 60%, já se candidatam. Então, para lidar com isso, é colocar o pé mesmo e dar o passo, né? Eu sempre falo sobre isso, né? Primeiro a gente dá o passo, depois o chão aparece, porque é isso, a gente vai ter que arriscar,
né? E isso traz uma insegurança. Então, todo movimento de carreira que a gente faz, a gente está falando aqui para quem está chegando em produto, mas para gente que já está em produto aí, em posições mais sênior, também acontece, né? Então, às vezes a gente vai para um produto mais difícil, às vezes a gente vai para um produto técnico, um produto que demanda. Eu mesmo já me vi em produtos que tinham uma demanda de dados muito grande, eu tive que aprender um SQL, tive que ir para uma esfera diferente ali do meu cérebro que não estava exercitando. Então, esse também é um perfil, né, que a gente precisa entender que para produto faz sentido, que é esse dinamismo, né? Cada dia vai ser de um jeito, a cada produto também vai ser de um jeito, e o nosso dia a dia muitas vezes é somado cada movimentação que a gente faz em cima disso, né? E eu queria falar exatamente disso, Bi. Como que é o dia a dia de uma pessoa de produto? Como que é o seu dia a dia, né? O que que já mudou do Itaú para a empresa que você estava antes? Conta pra gente aí o que que você faz numa terça-feira de manhã. Assim, eu acordo, eu entro em reunião, aí eu saio da reunião, eu entro em outra reunião, aí E aí eu fico o dia inteiro em reunião e eu reunião, posto no LinkedIn que foi um dia ótimo. aí eu saio às 6h30 de reunião e tento trabalhar meia horinha. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que é muita reunião mesmo, assim, não sei, a Ingrid, você deve poder falar também, Total. geralmente a gente Uhum. passa muito tempo do nosso dia em reunião. Mas assim, um dia bom pra mim, é um dia que eu consigo fazer um pouquinho de discovery e acompanhar um pouquinho o time técnico para ver o que tá pegando e o que tá acontecendo e como que a gente tá evoluindo. Eh, eu não sei a experiência de todos os produteiros, mas eu acho que se você acabou de fazer ali seu curso na Terra ou na PM3 e que você viu todo aquele processo de discovery, cara, no dia a dia, meu, a cultura de algumas empresas come no café da manhã esse tipo de discovery, assim. E eu acho que é muito importante você ter algumas questões adaptáveis, sabe. Eu sou muito a favor da gente seguir as coisas by the book, mas minha opinião, também depois quero a sua, Ingrid, mas eu sinto que recentemente teve um movimento muito grande pra gente valorizar muito profissionais adaptáveis também, né. Então, cara, se você é a pessoa que tá lá na correria, tá o superintendente te pedindo uma data, e você tá falando assim: "Não, espera, a gente não terminou o planning poker pra te dar pontos de story points". Cara, na boa, você vai se ferrar, de verdade, assim, isso eu ando sentindo muito. Eu acho que é esse pêndulo, né, que falam da inovação ali, então acho que foi muito da metodologia ágil cara, vamos fazer tudo by the book, tudo perfeito, tudo certinho, daily em 15 minutos, Uhum. discovery perfeito, impecável, pra ir pra um lado agora que tá meio tipo: "Gente, vamos entregar, vamos sair um pouquinho dessa". E eu acho que a gente tem que achar um lugar nesse meio que vai funcionar. Que às vezes é difícil, porque eu tô falando, assim, que você tem que ser adaptável, mas quando você vê um processo de discovery bem feitinho, tudo certinho, com uma pesquisa bonitinha, gente, é outro nível de qualidade. Então, eu vejo que o meu dia, assim, também tem muito de convencimento, de tentar explicar para as pessoas que aquilo vai ser bom. Nem sempre você vai vencer todas as batalhas, você tem que escolher algumas batalhas, tem que priorizar, você tem que falar: "Cara, não, esse processo aqui é muito importante que eu faça, esse processo não é tão importante que eu faça, esse daqui tá tudo bem se a gente não fizer tão bem feito. Eu tenho que fazer uma pesquisa de usuário. Cara, não, às vezes não vai ter um UX researcher só te esperando te mandar uma pesquisa, não vai ter, você vai ter que você fazer e pegar na mão de Deus e ir. Então eu acho que o que eu diria, num geral, como profissional, essa adaptabilidade é muito parte do meu dia a dia. E essa adaptabilidade do produto também, né, então, conseguir entender o que que se aplica no seu dia a dia. Mas o que eu considero um PM fazendo um bom trabalho é alguém que consegue garantir que a equipe dele vai chegar onde precisa chegar. Até para que quanto mais você evolui no seu produto, mais você se garante ali, né, as pessoas que estão junto com você, a sua própria carreira. Quando você cria algo robusto,
você começa a cara, você fica grandão, né, tipo: "Cara, isso aqui é meu, isso aqui é nosso, isso daqui tá estabelecido". Então, acho que esse discovery e esse delivery, eles precisam andar muito, muito juntos, então é o que eu considero um dia bom pra mim, é quando eu consigo fazer eles andarem juntos. É isso. E assim, eu acho que a gente tem que pensar no mundo ideal, que é o que a gente vê muito nos cursos, principalmente se a gente for ali ler os livros do Martin Kagan, né, inspirado, a gente fica assim: "Não, mas eu não tô fazendo nada disso, ai, o que que tá acontecendo?". E assim, tudo bem, sabe, eu uma prerrogativa que eu tenho assim, tá, dá pra gente fazer uma pesquisa de usuário? Aí já vem: "Não, não dá tempo, não sei o quê". Será que eu consigo entrevistar pelo menos 2 usuários, né? Então eu gosto muito de trazer o tema da Teresa Torres ali de discovery contínuo, que é a gente conversar pelo menos uma vez por semana com um usuário. Isso é possível toda semana? Não, quem me dera. Mas se pelo menos eu me incomodar, uai, já tem aqui 3 semanas que a gente não conversa com o usuário, que a gente não faz pesquisa, que a gente não tem sites de negócio. Então, assim, você começa a incomodar a sua liderança, os seus pares, para ver se você consegue chegar mais perto ali de um discovery, não ideal, mas de um discovery que vai te dar mais segurança, né? Porque se você faz um discovery, se você entrega algo sem confiança, aqueles resultados provavelmente não vão ser nem o que você espera e nem o que a sua liderança espera de você, né? E aí a gente tem que ter esse exercício de, tá, eu sei que você precisa disso para daqui a 2 meses, eu sei que você precisa entregar para Black Friday e só me avisou agora, mas assim, o que que a gente pode fazer, né? Existe o cenário ideal e existe o cenário realista, então não dá para ficar agarrado, engessado, né? Eu já trabalhei com algumas pessoas de produto um pouco engessadas que não conseguiam. Vinha notícia e era tanto tempo para lidar com a frustração da mudança que não conseguia, né? Igual a Bi falou, vambora, vamos entregar, larga aí esse planning poker de Fibonacci e vamos entregar o trem, né? Então, acho que eu vejo no dia a dia, isso é uma das coisas que eu gosto, porque eu sou pouco planejadora, eu sou muito mais executora, então uma coisa que eu gosto é de pegar, fazer, resolver, mas muitas vezes a gente vai ter que lidar, né, com essas mudanças, e eu queria ouvir de você, Bi, o que que você gosta, o que que você não gosta, né, pessoalmente, assim, poxa, no dia tem isso, você não gosta tanto de fazer, como que é pra você essa relação aí com as nossas funcionalidades aqui para produto? Acho que tem eu gosto de falar uma coisa, que trabalho, ele sempre vai ser meio chato. E não cara, tipo, sempre vai ser. Eu gosto muito de música, né, eu amo muito música, tenho um super hobby ali de canto. E eu amo música. Mas, cara, você já tentou trabalhar com música? Já tentou eu cantei no casamento do meu irmão. Cara, eu tinha que pegar as músicas ai, foi muito fofo, eu amei. Eu tive que pegar as músicas e você fica 8 horas escutando a música, e você lê e você volta. E que eu tô querendo dizer? Por mais que você ame algo, você tem que se colocar em situações de muita disciplina, porque o profissional parte do pressuposto que você vai entregar alguma coisa no nível profissional. E eu amei o processo ali de, né, de tirar as músicas, tal, mas quando você tá há 5 horas pegando uma música que você nunca ouviu na vida, e é muito sobre o trabalho. Cara, eu amo o produto, mas quando você tá ai menina, eu tô na saga agora de atualizar todo o board aqui de Kanban. Menina, que caos. Aí você tá lá e você volta, aí você fala: "Não, esse lead time aqui tá alto", mas o pessoal ainda cara, é cansativo pra caramba. Então, eu acho que você tem que aprender a mesclar muito coisas que você gosta e que você não gosta. Eu acho que algo que me ajudou bastante foi fazer uma análise ali diz que entender a minha personalidade, tem um teste super legal de personalidades ali, que dá para você fazer para entender se você é executor, se você é planejador, se você é uma pessoa, enfim, tem a DISC, né, a famosa, se você é dominador. E acho que você entender, o que que faz sentido para você, o que faz sentido para o seu perfil. Eh, e o que você vai descobrindo também, é que às vezes você não tem um perfil. E tem uma pessoa que é seu par,
que tem esse perfil. E aí você consegue começar a dividir as tarefas de uma forma que começa a fazer muito sentido. E aí você começa a curtir muito, porque você faz as coisas que você gosta, você consegue deixar as coisas que você não gosta para alguém que gosta do que você não gosta, porque sempre tem alguém que gosta de alguma coisa que você não gosta. E é muito maluco Sim. isso. Mas o que eu gosto mesmo, eu gosto muito de falar de pessoas, falar com pessoas, eu gosto muito de resolver problemas ali, quando você sente, você começa a fazer um fluxo, aí você pergunta, o que você faz aqui? Mas o que a gente faz? Porque eu gosto de dar soluções ali, sabe? Tentar pensar em coisas criativas, então eu amo essa parte. E o que eu menos gosto, eu amo negociação, eu acho que Hum. isso eu me sinto até meio doida de falar, assim, porque eu gosto muito de ser essa pessoa meio diplomática, sabe, tá muito dentro da minha personalidade, então tentar entender o que cada um quer, tentar encontrar um meio de campo ali, cara, é algo que eu me sinto muito muito bem fazendo, né, muito muito engraçado isso. E acho que o que eu menos gosto geralmente, eu não sou uma pessoa analítica. E assim, aceitei, fiz as pazes com o meu perfil, eu usando de novo ali que a Ingrid falou. Amei. Fiz as pazes com o meu perfil, porque realmente eu não sou essa pessoa analítica. Pra mim, ir lá, pegar um Excel, ficar tem hora que eu entro no hiperfoco ali e vai embora. Mas, cara, tem hora que eu acho um saco. E eu já entendi que não faz tanto parte do meu perfil. O produto, ele precisa disso. Então eu, enquanto profissional, tem momentos ali que eu falo: "Não importa se eu gosto ou não gosto, eu vou sentar e eu vou analisar esse dado, eu vou fazer e eu vou fazer acontecer e tal". Então você tem que fazer isso, não tem muito por onde fugir. Mas eu acho que eu tô nessa linha, assim, coisas que eu gosto mais. Falar com pessoas, resolver reunião, ir para um lado e para o outro. Coisa que eu não gosto é mais coisas analíticas ali, que exigem você ficar numa fixação ali com um board, com a card e não sei o quê. Isso eu costumo achar um pouquinho mais chatinho, essas coisas muito diárias, assim. Eu costumo Aham. ficar mais avessa, mas tudo bem, né, fazer o quê? Faz parte da vida. É isso, trabalho é chato, gente. Todo mundo queria ser herdeiro, ficar tranquilo, mas a gente tem que fazer, né. Então, pelo menos pra mim, assim, o que eu faço, as coisas que eu não gosto tanto de fazer, eu faço logo no início do dia, pra já resolver. E aí deixo para as coisas que eu mais gosto para o final. Então, a gente vai criando, né, ferramentas ali. Então, eu lembro que eu li um artigo da Google falando que a gente tem que colocar no nosso dia 70% das coisas que a gente gosta de fazer e 30% que a gente não gosta, colocando as que a gente não gosta prioritariamente no período que a gente tem mais energia. E é isso. Para mim, o que eu mais gosto é fazer um brainstorming, é fazer um fluxo de usuário, um fluxograma. Amo montar fluxograma. Agora, dar reporte, acompanhar roadmap, não é um negócio que eu gosto muito. Não gosto tanto de ficar trocando ideias tanto com stakeholder, mas eu sei que tem que fazer. Então, assim, tudo bem. E isso que a Bi falou de que pessoas ao seu lado podem te ajudar, né? Essa parte de analítica é uma coisa que eu comecei a gostar mais recentemente, comecei a melhorar. Mas às vezes você tem um par que faz isso muito bem. Então, assim, eu mesmo, na Remessa, trabalho com o Caio e ele é um PM que está na mesma unidade ali de negócio dentro do B2B e ele ama dados. Então, assim, a gente senta, eu fico lá fazendo os fluxogramas e ele vai analisando os dados, né? Ele traz para mim um insight. Então, assim, não precisa da gente ser excelente em tudo, isso é um grande mito, né? Então a gente não vai gostar de tudo, não vai ser excelente em tudo e a gente vai arrumando ferramentas, né? Eu queria ouvir de você, quais são as suas ferramentas, assim, como que você faz para primeiro lidar com esse monte de reunião, que a gente sabe que é verdade, e para te ajudar mesmo a organizar, se planejar, o que você faz no seu dia a dia? Eu gosto muito de um estilo ali, não sei se chama estilo, mas enfim, chama bullet journal, que é basicamente você colocar é um nome bonito para você colocar tarefas num papel mesmo, assim. Eu sou muito do escrever, então eu acho que isso me ajuda, e dica aí para todos os ansiosos de plantão, ajuda muito, né, claro que cada um é de um jeito, mas para mim, pelo menos, ajuda muito eu escrever tudo que eu preciso fazer, eu colocar num papel, e aí eu consigo falar pra minha cabeça: "Pronto, tá num papel, o que você precisa fazer tá aqui". Então eu gosto muito de ter esse hábito, eu tenho um caderninho ali que eu faço, se não é no caderninho, é no computador, no OneNote, mas eu prefiro fazer num caderno, eu acho que organiza mais o pensamento. E aí a PM, né, a louca, eu faço realmente um backlog ali do que eu preciso fazer. E aí o que que acontece? Eu geralmente faço backlog semanal pra não ter que ficar reescrevendo tanta coisa, mas eu realmente coloco da semana do dia tal a tal eu preciso fazer
O que eu não faço, eu movo pra frente. Então, eu só coloco uma setinha, assim, que isso vai ficar pra próxima semana. O que eu faço, eu encerro ali e acabou. Depois que eu comecei a fazer isso, começou a me ajudar muito, muito mesmo, assim. Porque eu até consigo meio que mapear as coisas que eu tô procrastinando faz algumas semanas, que às vezes acontece. Então, eu gosto muito de fazer isso. Acho que ajuda muito você ter esse método seu de organização. É algo que me tranquiliza pelo menos muito. Outra coisa boba que eu faço, que eu acho que me ajuda muito, eu tento todo dia encerrar efetivamente o meu trabalho. Então, desligar tudo, fechar tudo que eu tenho pra fechar, organizar o que que eu não fiz, o que que eu precisava fazer, o que que é prioridade no dia seguinte. Isso pra mim é uma coisa, assim, que me dá uma paz de espírito enorme. Nossa, sim. E eu sei que eu tô no caos quando eu não tô fazendo. Aí eu paro e falo: "Não, espera aí, Aham. já tem 3 dias que eu não desliguei esse computador, eu vou me arrumar, vou me endireitar na vida". E aí eu meio que dou aquela limpeza e aí eu volto para os eixos, sabe. Eu amo finalizar tarefas, assim, pra mim uma das dicas que eu dou é fazer esse bullet journal e pra você riscar, e nada mais gostoso que você dar um risco enorme, tipo: "Eu fiz isso". E aí, às vezes, é aquele negócio, né, igual a Bi falou, a gente tá procrastinando há dias e aí você resolve a tarefa em 5 minutos. E você procrastinou porque você não estava querendo fazer aquilo, então assim, gosto muito. Eu sou mais das tecnologias, então eu uso pouco listas de papel, mas quando eu tô muito atribulada, eu crio post-its e às vezes eu até rasgo, sabe? "Ai, terminei isso aqui", eu vou e rasgo o post-it, tipo, jogo no chão e falo: "Terminei, próxima tarefa". Então assim, eu acho que temos que criar, né, essas hábitos e ferramentas, cada um tem o seu, então não adianta a gente copiar, mas a gente criar um método, né, para nos ajudar. Eu gosto muito da agenda, então quando eu tenho que focar 100%, eu coloco na minha agenda e chegou a hora, é como se eu estivesse entrando numa reunião comigo mesmo, sabe? Eu vou, entro, não, agora eu vou documentar isso aqui, eu vou fazer esse discovery aqui. Porque senão a vida vai levando, né, vai fazendo reunião e aí você não faz efetivamente o que você tem que fazer ali, né? E você falou uma coisa muito muito legal, assim, é se conseguir focar. Eu acho que colocar um período de foco na agenda ajuda muito. Outra coisa que eu faço muito é aquele método Pomodoro, que você coloca enfim, você pode estabelecer, mas você coloca 25 minutos de concentração plena, então você vai ficar quieto ali fazendo aquilo, e aí 5 minutinhos pra você respirar, levantar, tomar uma água, aí você volta, 25 e colocar no timer mesmo. Isso é algo que me ajuda muito, muito, muito desde da minha época de escola, que eu comecei, porque é muito fácil você começar a se distrair, né. A gente tem muita notificação, muita coisa, e a gente que é PM, a gente vive de conversar com os outros. Então, você vai estar falando, vai popar ali uma notificação do Teams, vai popar uma reunião, vai chegar um e-mail, vai não sei o quê. É maluco, assim. Eu estava vendo uma palestra no Itaú, que a quantidade de interrupções, assim, é que eu não vou lembrar o número, mas é papo assim, você é interrompido 700 vezes num dia. De você tá fazendo uma coisa e, tipo, chega alguém e interrompe, chega uma notificação e chega então, se você não realmente foca a sua mente para se concentrar em algo, você não se concentra. Você só endoida, porque não dá, porque toda hora alguma coisa. E a gente que é PM é pior ainda, porque a gente vive disso, né, de falar no Teams, de conversar com alguém, de chamar alguém, de resolver. Outro dia o Teams parou, não sei se você passou por isso também, fiquei sem trabalhar, fiquei completamente sem trabalhar, porque o PM vive de Teams, de receber, de falar com as Exato. pessoas. Então, quando você precisa parar e fazer um PPT, que às vezes você precisa mesmo, faz parte do produto, é terrível você conseguir se concentrar. Então, é uma dica que eu daria também, o método Pomodoro, 25 minutos sem interrupções, aí você dá uma relaxada, 5 minutos, volta. Isso me E ajuda bastante desliga as também. notificações para ver se o povo não consegue te achar, porque assim, a gente não precisa responder tudo para ontem, né, eu gosto de falar isso, a gente nós não somos médicos, né, a gente também não é polícia militar, a gente é product manager, então assim, se a gente demorar 2, 3 horas ali para responder, tudo bem, porque às vezes a gente tá colocando nossa energia em outro lugar, né. Eu sou uma pessoa que respeito muito as demoras de resposta, porque é isso, eu entendo que às vezes é urgente para mim, não é urgente pro fulano e tudo bem, né, a gente não vai morrer por causa disso, então a gente vai se, blindando também do mercado corporativo, né. Bi, a gente falou muito de quem tá entrando, né, que tá conhecendo muito de produto. Eu queria que você trouxesse uma dica para quem já tá em produto e tá se sentindo travado. Não tá gostando do produto que tá, ou não tá gostando da empresa. O que você falaria? Qual conselho você daria?
Boa. Só corrigindo um ponto, tá, que eu pesquisei aqui, 275 vezes por dia a gente é interrompido. Olha que maluquice, né. Meu Cristo. Não, isso só e ainda tem as interrupções da nossa casa, da nossa vida, né. Tipo Exato! Não, porque esse dado aqui é do Teams, né, então é da exato. Microsoft, então eles devem ter feito conta de, né, notificação, tal, tal, tal. Mas Aham. enfim, maluquice. Que Não, bom. a gente tem que entrar muito nessa linha do ser gentil também com o nosso cérebro, né, porque o nosso cérebro não é feito, né, pra ter tanta interrupção, tanta coisa, tanta informação, então a gente também tem que tirar momentos pra voltar a ser um ser humano, né, e não um robô. Mas boa, então a gente estava falando de estar se sentindo, né, meio sem ter pra onde ir, né. Isso, Eh dicas pra quem tá travado, pra quem ouviu aqui o podcast e falou: "Nossa, não tô com um produto que eu não gosto, numa empresa que eu não gosto", que você diria? Eu gosto de falar muito da intencionalidade, né. O que que é isso? Acho que é aquela velha frase, né, pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E quando você começa a se tornar intencional no que você tá fazendo, e o que que eu quero dizer por intencional? Tá, eu não assim, por exemplo, eu, né, eu trabalhei com logística. Cara, eu amava logística. Eu achei um tema extremamente interessante, mas não era o que realmente brilhava o meu olho, sendo bem sincera. Eu achei muito legal, mas não brilhava o meu olho. Tá bom, mas o que que eu tô fazendo aqui que tá me construindo músculo pra meio que tudo que eu tô fazendo, né? O que que eu tô ganhando de conhecimento, o que que eu tô ganhando de aprender aprender a trabalhar, que eu vou levar pra outros lugares. E sempre tem algo, né, eu acho que sempre tem algo que você tá aprendendo onde você tá. E se, analisando a intencionalidade, lendo ali o seu ambiente, lendo o seu cenário, você realmente está num lugar que não está te levando para onde você quer ir, seja egoísta com a sua carreira, seja protagonista da sua carreira. Começa a falar com o seu gestor, se ele te der abertura, né, se você estiver num cenário saudável, começa a fazer networking, começa a entender próximos passos, começa a entender onde você chega. Eu acho que isso foi algo que eu poderia ter acertado muito mais na minha carreira, né, que é: "Cara, beleza, eu tô aqui, eu não estou gostando do que eu tô fazendo. Que eu faço agora, né, o que eu procuro?". E eu acho que muitas vezes eu acabei saindo mesmo de oportunidades que às vezes eu poderia até encontrar um jeito dentro de uma empresa, dentro nem sempre é fácil, né, então eu não me arrependo ali das movimentações de carreira que eu fiz, mas, pô, não tem uma mentoria que eu posso fazer? Mentoria formal ou informal, chamar alguém de uma outra área, ver alguém que você admira. Cara, chamar pessoas que você admira é o combo, network e mentoria. Porque você conhece uma pessoa de outra área que você admira, que você curte, e você ainda tem conselhos, coisas ali que você tá aprendendo. Então eu acho que quando a gente se sente travado, eu sou uma pessoa que eu preciso de estar em movimento e entender para onde eu tô indo. Porque eu não gostaria de daqui a 5 anos eu olhar para minha carreira e falar: "Poxa, eu não fiz nada, né. Fiquei parada aqui só reclamando e não dei passos e não tentei resolver". Então eu diria pra quem tá nessa situação, tentar entender dentro do seu cenário o que que você pode fazer, pra onde você pode ir. Também entender o quanto não é uma fase, porque tem hora que vai estar muito legal, tem hora que vai estar cansativo. A hora que você tá descobrindo, fazendo discovery, entendendo, pô, isso costuma dar aquela animada, né, e entra muito sentimento, né, que vocês falaram ali no último podcast que eu entrei, porque a gente é sentimento, a gente é ser humano, então, às vezes vai estar naquele momento mó legal, que o seu produto tá em hype, sabe, tá todo mundo falando dele, os gerentes estão falando dele, e você tá lá: "Cara, isso vai ser muito legal", e aí você tá animado. E às vezes você pode entrar na fase de executar que começa a dar problema, começa a aparecer ali o sistema legado que não tá te ajudando, começa a ser o desenvolvedor que se demite e atrasa o seu cronograma. Às vezes você também pode entender essa fase como ruim, se sentir travado, também tomar esse cuidado, né, porque a gente tem momentos. Então é muito importante ter essa leitura de cenário realista, né, do que tá acontecendo, com muita calma, com o passar dos dias, né, você não vai ter essa leitura em um dia, às vezes é alguma coisa que aconteceu, às vezes vai melhorar daqui a uma semana. Mas se você entrar nesse cenário, ler esse cenário, e realmente não tá legal pra você, cara, se movimente, sabe. Faz parte da vida se movimentar, a gente tá vivo, então a gente se movimenta. Então, eu iria muito pra esse lado.
É isso. E tirar essas amarras também. Ah, tô há pouco tempo na empresa. Tudo bem, se você não tá se sentindo legal. Porque assim, a gente trabalha com impacto, né? Pessoas de produto, elas estão ali para gerar um resultado, para trazer uma mudança de ponteiro. Então, se a gente não tá feliz, se o produto não tá legal, se a empresa não tá legal pra a gente vai prejudicar nossa própria carreira, né? Então, isso que a Bi trouxe, a gente colocar em primeiro lugar, o crachá, ele é emprestado. Então, aonde você tá tem que fazer sentido para você e para sua carreira. E é isso, né? Pensar na gente em primeiro lugar, entender como que a gente pode gerar mais valor. Porque, querendo ou não, se você não tá feliz, se você não tá se dedicando o suficiente, você também não vai trazer os resultados que a empresa espera, né? Então, é adiar o inadiável, né? A gente conseguir nos ler o ambiente também. Eu vejo muita gente, a empresa começou a fazer movimentações, estou com medo de demissão. É isso, se movimenta, entende para onde você pode ir, o que você é bom e tal. Porque ficar parado esperando as coisas acontecerem não rola, né? Bi, estamos caminhando para o final. Eu queria ouvir de você o que te mantém nessa carreira hoje, né? O que te faz continuar como uma produteira, né? Ainda mais você que também faz conteúdo sobre carreira. O que te brilha? Por que você segue aí sendo uma produteira? Eu acho engraçado, porque quando eu fui pra a gente é muito ingrata essa a sociedade que a gente vive, porque a gente tem que escolher o que a gente vai fazer para o resto da vida com 16 anos, né. E Nossa, sim. aí é loucura. E aí, eu lembro que eu tinha essa coisa de: "Cara, pessoas é muito difícil, lidar com gente é muito difícil, eu vou pro computador". Tanto que foi engraçado que eu fiquei entre psicologia e TI, e fui pra Tudo a TI. ver, né? Tudo a ver, super tudo a ver. Só que eu falei: "Não, gente, é muito difícil e tal". E legal, passados 10 anos, hoje eu me vejo respondendo essa pergunta, dizendo que no final do dia é sobre pessoas, assim. E eu acho muito legal, óbvio, né, eu não sou médica, não, eu não estou salvando vidas, mas, por exemplo, hoje eu trabalho num banco e em atendimento, né, ao cliente ali, né, a gente cuida da parte de tecnologia. E olha que maluco, né. Parece que eu podia só achar que eu trabalho num banco e paciência, mas, eu já participei de alguns discoveries e quando a gente fala de banco, a grande maioria das pessoas tem muito medo de bancos tradicionais. E não é um medo infundado, porque a gente já teve eras e ainda tem bancos que fazem isso, nunca vi no banco que eu trabalho hoje, eles são extremamente éticos, mas tem bancos que ainda fazem isso, de, cara, colocar um empréstimo para quem não pediu, colocar alguma coisa para quem, enfim, prejudicar realmente financeiramente. E quando a gente fala de banco, de dinheiro, a gente tá falando da vida das pessoas, do sonho das pessoas. E, cara, hoje eu consigo fazer algo que é óbvio, né, dentro do meu contexto, dentro do meu ecossistema ali, eu não consigo mudar o mundo, mas hoje eu Uhum. olhando dando um passo para trás, eu consigo olhar e falar: "Estou fazendo algo que vai ajudar alguém com um tema tão importante que é dinheiro". E eu acho que quando a gente trabalha com produto, quando a gente direciona ali o que vai ser feito, no final do dia tá todo mundo trabalhando para pessoas, mas eu acho que a gente fica muito próximo das pessoas. Eu acho que a gente consegue olhar e ver o resultado do que a gente tá fazendo muito fácil, assim, sabe. Então, isso não é para todo mundo, tá, às vezes você vai estar sei lá, um tema super técnico, numa API, numa integração, no blá-blá-blá, e você vai achar que você não faz diferença, mas, cara, a gente sempre faz, assim. Eu acho que é tudo, tá, tecnologia, não tô nem falando de produto, assim. Mas o que faz eu continuar aqui na carreira, é essa possibilidade de fazer algo pelas pessoas, sabe. Nem que seja algo pequeno, né, de novo, não sou tô falando aqui, parece que eu sou bombeira, né, mas não, é sobre você conseguir chegar pra uma pessoa e falar: "Tá, mas, qual que é a sua dor, assim? O que que te dói quando você entra em contato com o banco? O que que te dói?" E você aos poucos tentar tirar ali, né, melhorar. E num geral, quando você olha para o pra tudo, né, a ideia é a gente estar sempre evoluindo, então, nem que eu tenha ajudado 1%, sabe, de alguém, eu acho que já é alguma coisa.
E eu acho que estar com o produto te deixa muito próximo disso. E é a parte que eu mais curto, assim, sabe? O que faz eu realmente querer continuar, esses momentos que eu dou um passo pra trás e falo: "Nossa, mas olha o que né, eu posso ter ajudado alguém. Pô, que legal, né?". E é por isso que é muito gostoso também ficar em aplicativo, né? A gente estava falando que tem um sex appeal Sim. ali diferente do produteiro do aplicativo, mas é por isso que é mais gostoso, porque você vê muito na cara, né, o que você faz ali pra pessoa e refletindo em você e refletindo no produto. Mas eu acho que é muito maneiro mesmo, assim, você conseguir trabalhar tão próximo de pessoas e para pessoas e trazer soluções. Eu acho que isso é uma das partes que eu mais curto, de longe, assim. Nossa, você poder e quando a pessoa mexe no seu produto na sua frente, né, você vê resolvendo os problemas. Também tem um lado ruim, né, que sempre que eu trabalhei em aplicativo, os outros ficavam me mandando os bugs e eu: "Ai, tá bom, a gente já sabe desse bug, a gente vai resolver", ou então: "Não é bug, é feature". Então, assim, eu compartilho muito disso que a Bi falou. A gente tem que achar propósito no que a gente faz. Sei que propósito ficou um pouco mal falado, né, essa palavra aí depois dos hypes aí, de pessoas, né, que estavam trazendo isso à tona, mas para mim ainda faz sentido eu procurar o motivo do meu produto existir, né. A gente não tá salvando vidas, mas a gente tá melhorando a jornada do usuário, a gente tá fazendo ele resolver mais rápido o problema e, né, a gente sempre fala que o melhor design é aquele que é invisível, então quando a gente tem um produto que não tem reclamações, que o número de bugs é baixo, muitas vezes a gente não vai nem receber elogio, né, mas É. a gente vai saber que a gente fez um bom trabalho ali. Pra mim também é o que me mantém feliz mesmo depois de 75 reuniões. Ah, é Boa, Bi, verdade. amei nosso papo, adorei poder aqui explorar um pouquinho mais a sua jornada, as suas opiniões. Olha, quem quiser te acompanhar, aonde te acha, aonde te encontra aí pra continuar ouvindo a palavra da Bi Ramos, me conta. A palavra da minha irmã é muito bom. Ah, eu tô em todas ultimamente, menina, eu tô que tô. Eu tô no Instagram, eu tô no TikTok. Eu acabo falando muito de carreira ali, eu trago alguns conteúdos de produto também, mas tô lá, gente, se quiser me chamar, ver meus vídeos, comentar, curtir, compartilhar, me chamar no chat também, eu direto respondo. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Mas e também agradecer muito, Ingrid, foi muito, muito legal, eu amei o papo, foi muito bom mesmo, obrigada pela condução, foi muito legal. Ai, amei, gente. Continuem aí acompanhando. A gente tá só no início do Produdiz. A gente tem um Instagram, né? Então, muitos dos assuntos que a gente falou aqui eu posto por lá. Então, recentemente postei sobre o ChatGPT, como fazer entrevista no ChatGPT. Então, eu criei um recrutador ali que ajuda a simular entrevistas. E estamos sempre por lá, tendo spoilers ou não dos próximos tempos. Então, obrigada para quem ficou até o final e obrigada de novo, Bi, por esse papo tão legal.